uma transação imobiliária comum, hoje você consegue validar ela dentro do smart contract. Por exemplo, posso comprar uma casa tua. Então a gente vai colocar que assim que eu receber o contrato, você vai receber esse dinheiro. Se a gente está trabalhando nesse espaço que é o limite da tecnologia, o blockchain, vou colocar assim, vanguarda, acaba exigindo essa atenção total aos movimentos, porque pode ser isso que vai dar a faísca para resolver o problema de uma forma mais ampla. Blockchain, smart contracts e programas de fidelidade. O que isso tem a ver e como que o uso real do blockchain aparece nas empresas? Hoje no Hipsters Talks eu estou aqui com o Fabiano Miranda, ele que é CTO da SoulUp. E Fabiano, eu queria entender, hoje em dia blockchain tem espaço nas empresas, tem espaço na tecnologia? Porque a gente passou pelo hype, onde todo mundo achava que blockchain ia estar em todos os lugares, toda empresa de tecnologia precisava colocar de alguma forma, mas não foi bem isso que aconteceu. Exato. Eu acredito que tem muito ainda, tem um caminho longo para percorrer. A gente passou por esse hype em 2021 e agora eu acho que o mercado todo sentou, olhou e falou, pô, aqui tem funcionalidade, aqui não tem, vou seguir da minha forma e aqui eu posso inovar. Então, eu acho que tem muita evolução ainda pela frente, né? Como tem parte de IA e outras tecnologias, mas eu acredito muito num futuro com blockchain, né? A gente pode pegar o caso do nosso Banco Central, por exemplo, a própria Drex, que é a nossa CBDC, que vai ser a moeda do Banco Central. Então ela é uma criptomoeda, ela é um criptoativo ali construído com tecnologia blockchain. Tem grandes empresas participando dessa construção. E quando vem assim, top-down, né, eu acho que vai ser algo que em poucos anos nós, os brasileiros, teremos que usar. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem um caminho longo para percorrer, mas eu acredito que é algo inevitável, que vai acontecer para a maioria das empresas. Então, além desse, o Drex realmente tá todo mundo apostando bastante, né, no que vai mudar de mercado e dado o sucesso do Pix, todo mundo faz essa aposta duplamente. Eu queria entender especialmente os contratos, porque quem está aqui com a gente no Hipsters, às vezes eu não tenho esse conhecimento técnico do aliás, não técnico, do que o Smart Contract pode fazer, o que essas redes, o que essas cadeias podem oferecer para a gente de execução e de facilidade que podem ser aplicados no mundo real. Quais são os exemplos clássicos de smart contracts e quais são as tecnologias que hoje já dá para usar e programá-los? Eu costumo trazer de exemplo, né, o smart contract, uma máquina de Coca-Cola. Então, o nome já diz, né, ele é um contrato inteligente que se acontecer X, ele vai dar Y. Então, uma máquina de Coca-Cola, você coloca a moeda e ela entrega a Coca-Cola. Eu trago esse exemplo do smart contract. É algo que não vai ter mais interação humana. Então, eu vou programar, por exemplo, para quando esse episódio for ao ar, eu receber um valor na minha carteira. Eu coloco isso num smart contract, né? Eu vou programar ele ali dentro de blockchain. Então, existem algumas linguagens de programação, mas vamos usar Solidity. Eu vou programar ele ali em Solidity e quando esse episódio for para o ar, eu vou receber um valor na minha carteira. Esse é o Smart Contract. O legal, interessante do Smart Contract é que ele é imutável. Então, assim, eu coloquei ali, a gente já não consegue mexer mais. Então, definir as regras do negócio e a gente deixa isso praticamente automatizado, sem interação humana. Mas para isso, então, Fabiano, eu preciso e você precisa ter assinado esse contrato, a gente precisa ter feito esse contrato e colocado no ar, em blockchain, rede. Exatamente. A gente precisa ter essa concordância, obviamente. Se é uma empresa, ela vai criar de acordo com as regras dela, então a empresa vai se responsabilizar, mas a gente consegue fazer transações utilizando smart contracts. Por exemplo, posso comprar uma casa tua. Então a gente vai colocar que assim que eu receber o contrato, você vai receber esse dinheiro. Então a gente deixa isso já programado em smart contract, então a gente consegue validar essa transação, uma transação imobiliária comum
hoje você consegue validar ela dentro do smart contract. Então, o smart contract, blockchain, esse tipo de tecnologia, ele vem realmente para dar essa transparência e essa imutabilidade. A gente consegue usar em diversos setores aí da sociedade. Mas para um mecanismo desse complexo como a aquisição de uma casa acontecer, tanto o sistema financeiro, como que isso vai executar a transferência de dinheiro e como que isso vai verificar que um contrato da transferência da propriedade aconteceu? Isso tudo também precisa estar programado? A gente depende do sistema comum financeiro para eu tirar esse dinheiro que a gente chama de fiat e transformar ele em cripto, né? Então você vai fazer você vai ter conta em qualquer banco normal, vai jogar esse dinheiro para dentro de uma exchange e aí você vai transformar ele em cripto. A partir do momento que você transforma ele ali numa stablecoin, pode ser em real, pode ser em dólar, você saiu do ambiente comum. E aí você consegue usar, através de wallets, né, esse tipo de programação, utilizando smart contracts. Eu dei o exemplo, né, dessa rastreabilidade num contrato de compra e venda, mas a gente consegue usar ele em outras situações. Por exemplo, a gente tem dentro da nossa plataforma um smart contract que sempre que eu efetuar uma troca de um selo de energia, ele gera um comando para falar que esse saldo foi utilizado. Ele me gera um certificado em blockchain, falando, olha, o Paulo usou esse ponto, ele deu o comando, o Paulo usou esse ponto, então ele vai gerar um certificado falando que esse ponto do Paulo tem crédito de energia, tem crédito de carbono. Isso também é via smart contract. Então a gente consegue usar assim para diversas coisas da sociedade hoje. Às vezes grandes empresas ainda não usam porque não tem esse conhecimento de como a gente pode otimizar isso no dia a dia, mas eu digo que você tira essa interação humana, né? E você tem algo que você pode, principalmente, auditar a qualquer momento. Então, se eu entrar agora em qualquer blockchain, eu consigo ver as transações que estão acontecendo nesse momento, de N partes do mundo. Então, acho que essa é a maravilha que ela traz para a gente, ter essa transparência e essa imutabilidade. Eu entendi essa parte do dinheiro de verdade, da moeda fiat, para ir para o dinheiro do Brasil, para o Drex. E aí você já deixa preparadinho ali numa carteira digital que tem esses tokens. Está pronto para assinar esse contrato. Mas do outro lado, então eu precisaria também ter a digitalização do cartório para que tivesse uma chamada para o cartório falando, olha, isso aconteceu, isso existe, esse contrato está... Essa casa está no nome do Fabiano, agora está no do Paulo, aciona o contrato. Exatamente. Então precisaria ter essa digitalização do comum para ligar nesse contrato. E existem alguns cartórios já no Brasil, já conectados. Sério? Sim, e foi um dos primeiros cases, foi o pessoal aí, os gestores de cartório, foi um dos primeiros cases que olharam para o blockchain e falaram, pô, aqui tem um negócio legal, tem algo que a gente pode aproveitar. Então, isso já existe, não é que a gente está falando que vai acontecer, não. Isso já acontece hoje, mas sim, a outra parte, a parte envolvida também vai ter que ter uma wallet, também vai ter que ter ali um comando, um lugar onde ela possa ver isso. Não adianta só eu, né? Aqui tá registrado, você não tem um wallet, você não sabe nada a respeito de blockchain, você não vai ter acesso a esse tipo de informação. Mas esse segmento de cartório, ele é bem interessante. Tem um que a gente usou, que a gente chama de contrato de vesting também. Então, quando você gera tokens, né, uma moeda dentro da blockchain, quando você é founder de uma empresa e essa empresa ela roda dentro de blockchain, você tem que mostrar soluções para a comunidade, do tipo, olha, a gente está gerando um valor aqui financeiro, a gente vai colocar a mercado para vender e a gente não vai pegar esse dinheiro, porque é como se a gente fosse um banco. Como que a gente faz isso? Com o smart contract. A gente coloca no smart contract, que, por exemplo, o nosso foi o caso, né, da Soul, em 4 anos a gente vai receber esse dinheiro. Não há Cristo que tire esse dinheiro de dentro desse smart contract. Então ele está programado para cair dia tal, de tal ano, em cada conta. E a gente usa, não tem mais interação humana. A partir do momento que eu subi esse contrato, acabou, não mexo mais. Então é uma maravilha porque eu consigo dar essa transparência para a comunidade, né? Pô, o cara fala, estou investindo na tua empresa. Quem me garante que você não vai pegar esses tokens? E isso aconteceu muito no mercado cripto em 2021. Muito, assim, tinha muitos projetos que fazia aquele, a gente chamava de rug pull, né, aquela puxada de tapete. Você investia no projeto e o dono sumia, desaparecia. E quando você traz o smart contract, você dá o endereço, você fala, você pode consultar
tá aqui, eu vou receber esse dinheiro daqui 4 anos. Você dá uma segurança para o investidor. Teve muita gente que vendeu tokens e ficou com o dinheiro e deixou os tokens lá. Mas muitos, assim, tem um caso... Os ICOs. Exatamente. Teve, assim, na época, né? Porque o ser humano, né, tem aquele negócio, eu vou ganhar dinheiro muito rápido, muito fácil. Tem até um caso que eu tive a oportunidade de comprar Bitcoin em 2012, bem no começo, ali, que eu até brinco, né? Se eu tivesse comprado, eu devia estar com uma ilha em algum lugar hoje. E eu acabei não comprando, né, naquela época. Então, assim, o desconhecimento na tecnologia fez eu ficar com medo. Porque quando a pessoa me ofereceu, ela falou, você tem que minerar. Eu falei, cara, muito complicado, não... Como que acontece isso? E aí, né, me explicou ali, eu falei, não, era uma compra que eu estava fazendo. Eu falei, não, passa no meu cartão mesmo. Então, assim, quando veio esse hype, 17, 18 para cá, e muita gente no mercado, eu fiquei milionário, é assim, é aquilo, é fácil. Então aconteceu, infelizmente, né, isso assim, deu aquela queimada no mercado de muitos projetos que não eram sérios. O cara vai lá, lança um token, que ele consegue lançar um token ali em 10 minutos, lança um token, lista em qualquer exchange, que a gente chama de exchange descentralizada, né? Ele lista em qualquer exchange, coloca no mercado, faz uma propaganda, Twitter, usa o Telegram, qualquer plataforma, e a galera fala, vou ficar milionário aqui, vou comprar esse token. Na hora que entra o dinheiro na carteira, a pessoa simplesmente some, o projeto se acaba. Isso aconteceu muito, infelizmente. Eu queria fechar a parte de contrato, porque eu gosto muito de episódio onde eu realmente não entendo, e aí eu tô aprendendo. Eu comprando a sua casa, eu coloquei meu dinheiro em Drex e o cartório já está digitalizado para preparar. Então dá para escrever esse contrato. Onde que eu subo esse contrato? É na rede da Ethereum? É numa rede nossa que o cartório aceita? É na rede do Drex do Brasil? Quem é o dono? Onde eu coloco esse contrato? Existem hoje blockchains públicas e privadas. Então, normalmente, você vai optar por uma blockchain pública, porque ela tem um grau de segurança muito grande. Quanto mais usuário eu tenho na rede, mais segura, difícil alguém mais difícil ela puxar o tapete. Exato. Também. Ali. Quanto mais usuário eu tenho, mais segura ela é. Então, assim, eu tenho isso hoje. Algumas empresas, elas vão para blockchain privada, mas você construir uma blockchain hoje, ela é extremamente oneroso, né? Você precisa de muitos participantes também, para dar uma segurança. Exatamente. Então, assim, tem uma blockchain que a gente chama de Hyperledger, que é inclusive a blockchain que está sendo construída, a Drex. Essa blockchain, ela tem participação de grandes empresas do mundo, então grandes empresas mesmo, tá? Então eu vou falar de Visa, eu vou falar de Mastercard, eu vou falar de grandes grupos empresariais. E essa é uma blockchain privada que essas grandes empresas participam e elas estão construindo tecnologias dentro dessa blockchain. Não é qualquer um que vai participar da Hyperledger. Como se fosse um consórcio de grandes empresas. Consórcio, exatamente, que está participando da Drex, então o Banco Central está dentro disso. Mas assim, hoje se eu for, vou começar um projeto do zero, vou criar uma blockchain. Não, eu vou gastar 3, 4, 5 milhões para criar uma blockchain e não tem uma comunidade, né, que são esses validadores. Eu usaria uma blockchain pública, existem públicas aí que são gigantes, né? Vou falar de Ethereum, vou falar de Polygon, vou falar de Solana, eu trabalharia em cima disso. Então, as empresas menores, elas vão usar esse tipo de blockchain e vão conseguir transacionar sem o menor problema. Então, provavelmente, se o cartório, se o Brasil, etc., vai usar uma das grandes privadas, que são consórcios, sejam de países, de ONGs, de grandes empresas de tecnologia. Sim, eles vão partir para a privada, e eu acho que faz todo sentido. A gente está falando do Banco Central, é diferente. Agora, para um cartório, uma empresa, um porte um pouco menor, ele com certeza vai optar por uma pública. É extremamente barata, extremamente segura, e é uma comunidade já formada, né? E o Solidity ou essas outras bibliotecas, linguagens, vão me permitir publicar, eu não sei se eu estou usando os verbos corretos, subir em qualquer uma delas, seja privada, seja pública, seja de um padrão ou outro, já tem tudo por trás, se comunica, se encaixa com as coisas diferentes. Sim, existem linguagens específicas para determinadas blockchains, então tem blockchains que você vai olhar aí no mundo hoje, que você tem pouquíssimos programadores que entendem de determinadas linguagens, então principalmente blockchain mais recente, né? Então vamos criar algo e a gente vai olhar para esse tipo de linguagem, e tem blockchains que são mais antigas, que você consegue utilizar linguagens assim que são mais usuais do dia a dia, e você consegue ter uma mão de obra assim que
está sobrando no mercado, vamos dizer assim. Agora tem umas que são mais específicas, né? Então, na época a gente estava olhando uma blockchain ali, quando a gente foi criar, né, a gente pesquisou algumas blockchains e elas tinham linguagens específicas, e uma que a gente viu na época ali, ela tinha, sei lá, no mundo, na época que eu estava olhando, 12 programadores que operavam nesse tipo de blockchain. Então eu falei, cara, qual a chance da gente fazer algo, né, nessa blockchain e depois faltar mão de obra, né? Então a gente mesmo do time não conhecia, então eu optaria por blockchains, né, públicas e maiores para a gente desenvolver projetos assim que são para domínio público, para o público usar. Fabiano, você tem esse caso de uso dentro da sua empresa que é de programas de fidelidade, de pontos, programas de milhagem. Eu queria entender por que o blockchain se encaixa tão bem nesse caso. Quando a gente criou essa rastreabilidade, né? Então, assim, nosso programa de pontos, nosso programa de loyalty, ele embute, por exemplo, crédito de carbono, né? E quando eu estou falando de crédito de carbono, é muito importante para a gente mostrar de onde está vindo esse crédito, né? Para a gente não entrar naquele greenwashing. A gente está falando realmente, é de uma área que foi preservada e a gente consegue mostrar para você e te dar essa rastreabilidade. Então, quando a gente se debruçou em cima disso, falou, pô, faz todo sentido a gente usar aqui. Por quê? Eu estou te dando algo, você está usando a nossa plataforma, você está economizando ali X toneladas de carbono na atmosfera, você está ajudando a plantar uma árvore, essa árvore deixou de ser cortada, só que aonde? Quem fez? É de verdade? Exatamente. E aí quando a gente traz isso para o mundo real, dentro de uma plataforma que você consegue ter esse acesso e ver realmente, o local foi esse, que bacana, eu queria até uma jornada gamificada. É isso que eu estava pensando, que para a gente salvar o planeta e uma árvore, a gente gamificou a brincadeira para você saber que, olha, essa árvore é que tem o nome Paulo, que eu paguei ou ganhei de pontos porque eu consumi muito aquele produto. Eu recebo aquele token, eu consigo olhar na blockchain todo o caminho que ele percorreu, inclusive quem foi a outra pessoa, qual foi a empresa e qual foi a árvore que gerou aquele pedacinho. Aquela área. Então você tem a cadeia toda mapeada. Isso é bom para o usuário que entrou nessa jornada gamificada, e aí você não está mais falando só de, vou ajudar o planeta, como? Vou jogar a garrafa na lixeirinha verde ali, a latinha. Não, você realmente está ajudando, é um impacto real, um impacto verdadeiro, positivo. A gente está fazendo essa integração agora, inclusive, com Maps, né? Então a gente está usando ali o Google Maps e tem uma parte do Waze, onde o usuário ele vai conseguir clicar e deixa eu ver a área que eu preservei. E a gente vai abrir essa área para ele. E a gente acredita demais nisso, que isso vai trazer assim um engajamento muito grande, que ele vai poder realmente compartilhar isso. Porque é diferente de falar, você que tem 7 pontos de verdinhos de 700 milhões que essa empresa produziu, você colaborou aqui. Tem nome e endereço o que eu fiz e o que eu colaborei, e se eu comprei ou adquiri esse ponto de outra pessoa porque eu queria, eu também daria para rastrear se a gente fizesse algo assim. Exatamente. Com essa jornada do Pontos ECOA que a gente está criando, você tem essa transparência, você consegue ter esse lastro, a gente consegue ter essa transação, se eu mandei o meu ponto para o Paulo mandou para a Elaine, enfim, você consegue seguir a rota e exatamente aonde a gente ajudou a preservar, né? Então, é algo que está dando muito orgulho da gente construir, que é algo realmente que, cara, eu consigo mostrar. Isso aqui não está ali no campo abstrato, não está no campo da imaginação ou da utopia. Realmente a gente está criando e um projeto desse, sair do Brasil, né? É algo que está sendo um desafio enorme, mas está dando muito prazer para a gente de construir. Fabiano, eu sempre trago aqui que a gente traz essas temporadas do Hipsters baseadas nos estudos de casos novos que a gente tem na plataforma da Lura. E eu estou muito contente da gente ter um estudo de caso com você, com a SoulUp, porque eu gosto de chegar num caso real das tecnologias não tão amplas, né? Não tão usadas em toda a empresa, porque blockchain está tendo muito caso de uso específico, e pegar um real, assim como você, que dá para realmente ver o motivo do uso,
que não daria para fazer isso, não seria um cadastrinho que você precisaria confiar que aquela árvorezinha não, você não precisa confiar. Não precisa confiar na empresa, basta você confiar no ledger, na cadeia inteira pública que está assinado aí, está provado, está criptado aí que é isso mesmo que eu estou falando. Exato, você consegue ver em tempo real, exatamente, né? Olha, eu ajudei essa parte aqui do planeta. Então você exponencializa isso para o mundo, aonde a gente pode chegar, né? O que a gente está construindo agora, a gente tem em torno de 60 mil usuários na plataforma, né, que são ali usuários assíduos da plataforma. Imagina onde a gente pode chegar, levando esse tipo de tecnologia de uma maneira leve. O que eu falei, a gente não está levando de uma maneira pesada. Blockchain, smart contract, não. Vem cá que eu vou te ensinar de uma maneira simples como é que eu posso ajudar você, como é que eu posso ajudar o planeta, como é que você pode economizar na sua conta de luz, como é que você pode usar o Pontos Ecoa para diversas experiências com diversos parceiros, e você tem essa prova, né, material, e não está no campo da utopia. Está aqui, olha aqui, consulta agora, está ali. Então, eu acho que é usar a tecnologia ao nosso favor e de uma maneira muito certeira, né, para a gente, para o planeta, enfim. Conheça os estudos de caso da temporada atual do Alura Cases. Estude com a gente e entenda melhor a cabeça de empresas e grandes profissionais que estão resolvendo seus problemas com programação, dados e IA. Fabiano, agora nessa parte, a gente queria saber um pouco de você, o que você faz e como que você trilhou essa carreira, porque a gente sempre traz essas histórias interessantes na tecnologia para inspirar as pessoas que estão nessa fase de entender onde elas podem chegar. O que faz um CTO, porque você foi founder dessa empresa que foi adquirida e hoje você é CTO e dá para obviamente perceber que você tem esse nível técnico muito apurado, você está muito próximo da tecnologia, da codificação do problema. Qual que é o seu trabalho hoje? É até curioso, né? Porque a minha primeira faculdade não foi tecnologia, foi química. Que legal. Eu comecei lá atrás, na parte química, tal, cheguei a dar aula na época, sempre gostei da parte de exatas. E eu tinha uma outra empresa e 2017, 16 para 17, eu comecei a olhar para essa evolução tecnológica. Então eu tinha uma outra empresa que estava totalmente estabilizada, trabalhava com a parte de importação, compra e venda, tal. Não tão com programação com código? Não, eu tinha só curiosidade, mas era aquela coisa que eu fazia em casa, mas não utilizava no dia a dia da minha empresa. Então minha empresa era varejo, era uma empresa de importação e eu vendia para grandes magazines aqui no Brasil. Então fazia esse trabalho de compra e venda produto. E aí eu comecei a olhar, acho que me deu um... Cara, se eu não mudar, eu vou ficar para trás e isso lá, 16, 17. Vou começar a estudar. Sempre gostei de estudar, Paulo. Sempre gostei de estudar, tanto que eu comecei com química e fui fazendo outras depois. E aí comecei, vou estudar desenvolvimento de blockchain. Vou começar a ver linguagem de programação. E aí onde que eu caí? FIAP. Comecei a olhar, vou procurar, vou ali, vou começar a estudar. Então eu comecei a estudar, só que eu tinha outra empresa. Então eu comecei a prestar consultoria para amigos. Pô, Fabiano, você está entendendo isso aqui? Pô, faz isso aqui para mim, faço. De graça. E era software comum ou era mais já no blockchain com o dedo ali? Eu comecei no comum ali, comecei a olhar Python, cara, eu gostei disso aqui, vamos ali. Daí eu comecei a olhar Solidity, e aí sempre meio que, puta, isso aqui conecta, isso aqui conecta, isso aqui conecta. Então eu vou olhar para esse tipo de tecnologia. Daí fui olhar para cloud, e aí tanto que agora estou fazendo um curso de DevOps, inteligência artificial, então estou sempre tentando me atualizar a todo momento. Então, essa jornada eu segui de conhecimento, basicamente ali de 16 a 21, e foi quando eu caí de cabeça, porque daí eu vendi outra empresa, fiz esse exit, eu falei, agora eu estou 100% na tecnologia. Já tinha ali 5 anos nessa parte de estudo e prestando serviço e consultoria, né, mesmo tendo outra empresa. Vim, né, na construção como founder da Soul, até ser adquirido, e quando foi adquirido eu fui para essa cadeira de CTO. Então, como eu era o founder ali, o CEO
da Soul, eu já praticamente assume todas as funções, né? Então, mesmo tendo ali nas cadeiras, eu tinha o CTO, eu tinha o CPO, eu tinha o CEO, se é o CEO, eu estou olhando para tudo, e já era o meu norte, era a tecnologia, né? Então, eu sempre estava ali próximo do CTO. E aí, quando veio nesse M&A, você vai ficar nessa cadeira, para mim, tranquilo, porque eu já né, que eu estou há muito tempo, a gente já tá falando de 16 para cá, eu estou falando em quase 10 anos. E aí eu continuo me aperfeiçoando. Então, o que eu digo, né, que nunca é tarde para começar e seguir nessa jornada, seguir nesse caminho, seguir nesse foco de aprendizado constante, né, porque tudo é muito rápido, né. Eu fui convidado recentemente para falar sobre IA num painel, e se eu estudar hoje IA, pode ser que daqui uma semana tenha uma nova e eu tenho que saber falar. Então a minha jornada hoje, ela funciona assim. A Soul, ela é uma empresa que a gente brinca lá, a gente é alta tecnologia e olha o tempo todo para inovação. Então nosso time tem que estar o tempo todo olhando para inovação. Saiu uma coisa nova, a gente pode usar? Vamos usar. A tecnologia está aqui para ser usada. Então assim, para os alunos, para quem está começando, para quem está na jornada, é assim, continuem, porque hoje a gente precisa ter muito conhecimento para se destacar no mercado. E Fabiano, as pessoas querem trabalhar com as tecnologias mais novas. É comum a gente que está no código, na programação, em software, a gente quer ter uma vaga na tecnologia da moda. Tem muita gente que quer trabalhar com blockchain, seja para aprender, seja pela oportunidade, seja pela imagem errada que faz com o ficar milionário que você citou. O que você, como CTO, busca na hora de contratar uma pessoa, ainda mais para essas vagas que exigem a tecnologia da moda? Porque aqui, sempre quando a gente faz essa pergunta, que é uma dica de carreira, aparece muito o soft skill, a capacidade interpessoal, as capacidades, né, humanas. Mas eu acho que você tem uma situação peculiar, porque numa tecnologia que algumas vezes, em alguns blockchains, você só tem 12 pessoas que desenvolvem no mundo, fica complexo falar que você só quer uma pessoa muito curiosa. Então, quais são os requisitos? O que você olha para uma pessoa, para contratar uma pessoa para trabalhar em projetos assim? Tem o lado humano, que eu vou falar disso também, né? Que me pegou, essa pergunta que você me fez agora, eu recebi ontem, inclusive no LinkedIn, de uma aluna da FIAP. Ela me chamou e falou, olha, eu estou participando de processos seletivos e eu vou bem, só que depois não evolui, né? Então, ela está começando a carreira agora, então tem aquele negócio do ser júnior. Então, para a gente, né, que a gente trabalha com essa parte de tecnologia, eu busco a experiência anterior. Então, você tem experiência em determinada área, tá? Eu vou dar um exemplo, a gente acabou de contratar um DevOps. Eu já tenho experiência em DevOps, como é que é a sua experiência com arquitetura, como é que é toda essa parte de segurança, e eu gosto de ouvir isso toda hora. Eu não sei, mas eu vou aprender, eu sou curioso. Pode ficar tranquilo que eu aprendo isso. E me pega demais em entrevista quando eu vejo que a pessoa não tem o conhecimento no momento, mas que ela vai correr atrás. Então, assim, hoje a gente, obviamente, vai procurar sempre um perfil técnico. É muito difícil eu falar que a gente vai colocar hoje na posição da empresa júnior, porque esse tipo de tecnologia eu já preciso de uma certa experiência, porque a gente trabalha em ritmo de startup. Tá errado? Corrige rápido. E eu não posso perder muito tempo. Então, assim, a gente procura muito essa base tecnológica. Pode ser em blockchain, pode ser em Node.js, pode ser em Flutter. Eu procuro esse tipo de colaborador hoje, mas eu gosto demais quando eu ouço isso. Eu não sei, mas eu vou aprender. Me dá tantos dias e eu fico, pô, esse cara me ganhou, certeza, ele vai vir pro time, porque eu quero quem quer aprender, quem quer correr atrás, entendeu? Então, às vezes a pessoa está muito confortável numa posição há 10 anos, eu sou sênior, trabalho com isso aqui eu faço, mas ele não sai da casinha, não pensa fora. E a gente busca muito isso, inovação, tecnologia exponencial, a gente pensa fora da caixa, e é esse tipo de cabeça que eu quero do lado, dentro da empresa. Eu não quero alguém que fale amém e não, eu faço. Eu quero alguém que debata, que não, isso aqui está errado, vamos por esse caminho, me traz uma tecnologia nova. Então, assim, teve uma tecnologia que a gente pegou recentemente, a gente resolveu desenvolver um ERP na empresa e eu fui conhecer a Odoo. Eu não conhecia, praticamente um marketplace de ERP. Você consegue construir algo modular usando Odoo e ele é baseado em Python.
a gente começou a olhar, cara, comecei a procurar desenvolvedor especialista em Odoo. E eu não achava esse cara. Até que eu achei um, tava num projeto em Angola, ele falou, tá finalizando esse projeto, tal, eu aceito. A gente conseguiu, entre eu conversar com ele, a gente colocar ele na equipe 1 semana. E foi numa reunião assim, ó, a gente precisa desenvolver um RP, procura, pra onde que a gente vai do zero? Pô, essa tecnologia modular serve, vamos procurar o desenvolvedor. E o cara chegou e falou, cara, a gente conhece a tecnologia, são pouquíssimos aqui no Brasil, a gente conhece, a gente desenvolve, e o que eu não souber eu vou aprender, vem pro time. Então, assim, é pensar fora, eu falo muito pro meu time, me traz novidade, me traz o que nem lançou ainda, eu já... esse aqui que eu quero. Eu acho que a sua empresa, onde você trabalha, exige, porque tem aquele medo, né? Se a gente falar isso para todo mundo dentro de empresas, as pessoas começam a colocar as tecnologias mais variadas dentro e você fica com aquela gororoba, aquela coxa de retalhos muito complexa. Mas se a gente está trabalhando nesse espaço que é o limite da tecnologia, o blockchain, vou colocar assim. Vanguarda. É a vanguarda, talvez tenha sido, e agora já tem outras vanguardas, mas enfim, continua ali na ponta, acaba exigindo essa atenção total aos movimentos, porque pode ser isso que vai dar a faísca para resolver o problema de uma forma mais ampla. Sim, mais rápida, né? E eu acho que você ter essa visão 360, né? Então, principalmente a gente trabalha com tecnologia, eu não posso ficar ali, ó, eu faço isso aqui o tempo todo, sou perito, eu falo muito disso aí. Olha para o lado, muda a caixinha. Por exemplo, estou fazendo agora um curso de DevOps. Por quê? Porque me incomodou, dentro da minha estrutura, a gente ter alguns gaps com relação a DevOps. Então, pô, vamos trazer alguém especialista para a posição e como é que eu vou gerir essa pessoa? Eu vou estudar. Então, tenho conhecimento ali já básico dessa parte de estrutura, de orquestração. Falei, agora eu vou fazer ali na veia o DevOps. Então, eu acho que é isso. Pensa fora, procura estar sempre atualizado. O que eu sei que é difícil, porque falta tempo, às vezes falta N coisas para você cair de cabeça num curso, mas não tem jeito, né? A gente escolheu tecnologia, a gente tem que estar preparado. E quem acompanha aqui o Hipster sabe que a gente tem histórias incríveis, como do Fabiano, que foi químico, e tem até vendedor de enciclopédia aqui que chegou a especialista de inteligência artificial. Então acompanha aqui não só o canal da Alura, mas essa playlist, onde a gente tem essas conversas de tecnologia profunda e ainda a conversa da carreira, para te inspirar a entender as possibilidades da sua jornada, porque realmente eu acredito que a tecnologia é esse ambiente diverso e inclusivo que pode sim possibilitar, claro que para algumas pessoas com mais dificuldade, menos dificuldade, mas pode sim te possibilitar grandes mudanças e trazer uma satisfação pessoal e profissional para sua carreira. Então, agradecer a você, Fabiano, e Hipsters, abraços. Tchau.